gente, nós estamos de volta aqui com o programa Sobre Tudo, hoje no nosso quadro de saúde, cuidados com a pele, com a doutora Beatriz Baldi, que todos aí de casa já conhecem a doutora, que é médica dermatologista, que vem no nosso programa toda semana nos trazer informações, passar dicas, e hoje o programa é um pouco diferente. Na nossa última gravação com a doutora, nós gravamos um ao vivo lá no Facebook. Todo mundo aí que tem rede social sabe como é legal você poder passar informação também por meio das redes sociais. E lá no ao vivo, várias pessoas deixaram perguntas, dúvidas que elas têm, e hoje a doutora resolveu responder todas aquelas perguntas nesse programa que você vai acompanhar em casa. Tem que agradecer a doutora pela presença hoje, pela participação mais uma vez. Imagina, é um prazer estar aqui e eu só tenho a agradecer. Imagina, doutora, eu também quero já começar o programa perguntando, aliás, fazendo a pergunta da Fabiana Rui, que perguntou sobre cicatrizes de acne. Se há tratamento, existe ainda tratamento? Existem vários tratamentos para cicatrizes, mas é importante a gente explicar que os tratamentos, eles não vão fazer com que as cicatrizes desapareçam, porque as pessoas muitas vezes nos procuram procurando por tratamentos para que a pele volte a ser o que era antes. Infelizmente, as cicatrizes de acne, elas vão apresentar uma melhora a partir dos tratamentos. Mas dizer assim, que nós vamos fazer com que aquelas marcas desapareçam, isso não é uma verdade. Então nós não podemos prometer resultados. Claro que existe uma melhora, sim, na aparência da pele. Os tratamentos hoje, eles vão se basear, assim, em procedimentos cirúrgicos, basicamente, a partir do uso de lasers, peelings, né, o uso de ácidos, peelings moderados, peelings médios, peelings profundos. Às vezes nós precisamos lançar mão de microenxertos, às vezes o próprio preenchimento. Então hoje existem várias técnicas para se melhorar a aparência das cicatrizes. Normalmente nós fazemos técnicas combinadas. Então assim, existe uma melhora sim. Nós não podemos prometer resultados, porque eu acho que isso é uma coisa muito complicada em medicina, mas tem como a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, claro, a pessoa volta a se sentir bem. Então eu acho que vale a pena aquele paciente que se incomoda demais com essas marcas, ele procurar uma avaliação e ver o que pode ser feito por ele. Sim, até porque a doutora mesmo falou, existe casos e casos, sim, né? Existem casos muito bons. Que é fácil de tratar. Existem cicatrizes de acne que tem uma melhora assim, com tratamentos até simples, tecnicamente simples, mas claro, isso vai depender do padrão de cicatrizes que aquela paciente apresenta. Sim, por isso que é importante procurar o seu médico dermatologista de confiança. Sim. E ver qual é o melhor tratamento, né, doutora? Que hoje em dia tem solução para tudo. Doutora, então, para a segunda pergunta nossa, a Nath Honorato, ela perguntou sobre as olheiras. Se só aqueles cremes que muitas pessoas, às vezes, a gente vê propagandas, algumas propagandas que nem são certas, viu, gente? Nem são reais mesmo. Falando sobre cremes, que só o creme resolve. Só o creme ajuda? Não. Aí, mais uma vez, eu volto a falar. Em medicina não existe a promessa de resultados, não é? E, assim, hoje a gente vive, assim, uma avalanche de informações. Então, cremes milagrosos, tratamentos milagrosos, mas as olheiras, elas são, na maioria das vezes, multifatoriais. Então, o que significa isso? A má circulação local, de repente ali uma depressão na região periorbital também pode piorar a aparência das olheiras, alteração na textura da pele, enfim, várias coisas, elas vão se combinar para que a pessoa passe a ter aquela aparência mais escurecida ao redor dos olhos. Então, assim, existem cremes muito bons, sim, cremes normalmente assim que melhoram a circulação local, diminuem a aparência das bolsas, vão melhorar um pouco. Mas existem também os procedimentos que podem ser feitos. Então hoje dificilmente um paciente me procura e sai só com o creme. Por quê? Porque hoje existem várias tecnologias muito boas e que melhoram sim, e de uma maneira muito mais rápida. Então existe a luz pulsada, o laser fracionado, existe o preenchimento para a região das olheiras. Mais uma vez, depende do que está predominando naquele caso. O que marca mais, o que faz com que essa região periocular tenha essa aparência mais escurecida, mais triste, mais envelhecida. Então, mais uma vez, vai depender da gente avaliar, mas existem sim tratamentos que podem ser feitos em consultório. Sim, muitos artistas que a gente vê na TV
Eu vou até citar um caso da Juliana Paz. No começo da carreira dela, a gente pode observar que ela tinha muita olheira. Hoje, você vê que ela tem os olhos grandes, mas as olheiras que ela tinha em volta melhorou muito. Com certeza ela fez um tratamento muito bom, mostrando que existe tratamento para tudo, né, doutora? Então, só que assim, suavizar. Para suavizar, mas esses tratamentos para olheiras, normalmente eles devem ser feitos sempre. Então é preciso que exista uma manutenção. Não existe fazer um tratamento e achar que nunca mais vai ter marca, né? Não. Então a gente tem que fazer assim, tratamentos periódicos, tem que estar fazendo acompanhamento certinho, então tem que fazer a manutenção para você se manter com uma aparência legal. Sim. Bom, e nossa terceira pergunta de hoje é da Simone Castilho, que perguntou sobre os poros dilatados. Eu imagino que essa pergunta dela, ela quer saber se tem como fechar esses poros, deixar a pele com aspecto mais lisinho. Melhorar essa aparência da textura da pele, né? Sim. Então assim, a aparência dos poros dilatados. Por que será que está acontecendo isso? Será que essa paciente tem uma pele mais oleosa que o normal? Na maioria das vezes sim. São pacientes com pele mais oleosa, que tem às vezes aquela pele um pouco mais grossa, tem aquela aparência dos furinhos. Será que esses poros, eles são decorrentes de cicatrizes de acne? Então, mais uma vez, fica aí a avaliação. Mas assim, basicamente, a maioria das pessoas tem essa aparência pelo excesso de oleosidade. Então, nós vamos o quê? Indicar um tratamento tópico, né? Ou seja, as coisas para estar passando em casa, para a gente melhorar essa aparência. Existem algumas tecnologias, por exemplo, o laser fracionado, que melhora a aparência dos poros dilatados. A radiofrequência microagulhada, que é outro tipo de tecnologia que também melhora essa aparência de poros dilatados. Mas assim, é um tratamento também que requer uma manutenção, né? Requer alguns cuidados. Normalmente eu gosto de associar o tratamento tópico, o tratamento assim em casa, o clínico, junto de repente com alguma tecnologia para a gente melhorar essa aparência de maneira mais rápida. Sim. Bom, tem mais uma pergunta também da Mônica Donega, perguntando qual é o tratamento após os 30 anos para cuidar melhor da pele. Sim, essa é uma pergunta muito boa. A partir dos 30 anos, nós precisamos ter alguns cuidados diferentes, alguns cuidados especiais. Então, assim, basicamente, né, aqueles cuidados da limpeza, hidratação e proteção, eles vão continuar a partir dos 30, mas eu acho que aí vale a pena a gente começar a usar alguns ativos que melhoram a textura da pele em si, que previnem o surgimento de manchas. E a gente tem que começar a prestar atenção na perda do colágeno, já. Então, o uso de alguns tipos de ácido, de repente, a vitamina C é uma boa opção. Hoje nós utilizamos muitos nutracêuticos, que são aqueles comprimidinhos, que às vezes a gente vai na farmácia e a gente vê assim aquela parede imensa, falando, meu Deus, mas tem comprimido para tudo? Não, calma. Então você tem que ser orientado certinho. Existe assim uma infinidade de coisas que a gente pode estar usando para melhorar o estresse oxidativo, digamos assim, porque nós começamos a perder muita coisa a partir dos 30 anos. E esses radicais livres soltos, eles acabam prejudicando e muito o nosso metabolismo. Então, a partir dos 30, nós temos que ter alguns cuidados especiais. Então, né, mais uma vez, nas coisas que a gente está usando em casa, fazer uma consulta ali, pelo menos anual, ao dermatologista, para ver se existe indicação de uma aplicação de toxina, para evitar que os vincos se formem. Eu já tive pacientes assim que fizeram toxina antes dos 30 e tive pacientes assim, com mais de 40 e que praticamente não apresentavam vínculos. Então depende muito de cada caso. Mas a partir dos 30 vale a pena você fazer uma consulta, passar por uma avaliação para ver o que pode ser feito para você envelhecer com qualidade e mantendo tua pele sempre jovem. Tô pensando em mim. Gente, a gente chega nos 30, você já começa a olhar pro seu rosto e encontrar um monte de defeitos. Até comentei com você, né, doutora, sobre isso, que a gente cheguei nos 30, eu já começo a ver a minha pele diferente. Pode ser psicológico, mas eu começa a mudar. Sim. Algumas pessoas envelhecem mais cedo. Isso depende muito da qualidade de vida de cada um. Algumas pessoas já não, vão começar a mostrar os sinais mais tarde. Mas eu acho assim que prevenção nunca é demais. Então, assim, o correto seria a gente procurar por uma avaliação, por uma questão de saúde mesmo, para você fazer sua avaliação de pintas, de manchas, caso começam a surgir, cuidado com o câncer de pele, enfim. Mas eu acho que a prevenção do fotoenvelhecimento é uma coisa assim muito importante. E hoje nós podemos trabalhar dessa maneira. Hoje a dermatologia ela não visa só o tratamento corretivo. Você não precisa esperar aquela marca aparecer para você procurar por um tratamento. Não, você pode fazer uma prevenção bacana.
Então você vai envelhecendo com qualidade. Porque a nossa expectativa de vida está cada vez maior, graças a Deus. Graças a Deus. É verdade. Então, você consegue... Antigamente, uma senhora de 60 anos era uma senhorinha. Hoje, não. Imagina, com 60 anos, as mulheres, assim... Nossa, tem uma vitalidade incrível. Então, eu acho que a nossa aparência externa ela tem que condizer com isso também. Com certeza, por isso que vale a pena a gente se cuidar mais cedo, né? Chegar a envelhecer com qualidade de vida, como a doutora sempre fala. Isso. Bom, então nós vamos para a nossa última pergunta de hoje, que é da Natácia Corrêa, que perguntou sobre as manchas, quais os cuidados que deve ter, aliás, quais os tratamentos para retirar essas manchas e quais os cuidados que deve ter no dia a dia para que não apareçam essas manchas. Então, aí as manchas, quando a pessoa me pergunta assim, a gente tem que ver o que está predominando, se são manchas decorrentes da ação do sol em si, das melanoses, aquelas manchinhas marronzinhas, outras branquinhas, aquela discromia causada pela ação do sol, pelo fotoenvelhecimento natural, ou se é um melasma propriamente, né? Então, o melasma, ele é multifatorial, então depende de fatores hormonais, exposição ao sol, enfim, predisposição genética. Então, nós temos que ver o que está acontecendo aí. As melanoses, que são essas manchas mais comuns, normalmente o melhor exemplo são essas manchas em dorso de mãos. Então as melanoses a gente pode tratar sim com luz pulsada, com laser fracionado, com peeling com ácido, tá? Então a gente pode melhorar em muito a aparência dessas manchas, dessas melanoses. Aparecem também na região da face, pescoço, colo, normalmente mancha muito. E isso vem, pessoas de pele mais clara mancham mais cedo, mas isso vem pela exposição ao sol, próprio processo de envelhecimento normal. Então o melasma, por sua vez, ele precisa de cuidados especiais. Então não basta a pessoa só usar o protetor solar, não. O protetor solar é uma parte importante do tratamento, mas nós precisamos utilizar ácidos um pouco mais fortes. Hoje existem tratamentos à base do laser. Até um tempo atrás, o laser era uma coisa assim, nossa, era um tabu imenso, né? A gente falava, meu Deus, vou usar laser em melasma. Mas hoje existem alguns tipos de laser que já são aprovados, que são embasados cientificamente. Alguns tipos de peeling também podem ser utilizados. Então, assim, as melanoses, que são essas manchas mais comuns, digamos assim, aquelas manchas que ninguém escapa. Essas aí a gente consegue tratar de uma maneira mais tranquila. O melasma já é um pouco mais chatinho. Né? Que ele pode voltar, né? Tem casos assim de melasma que respondem muito bem ao tratamento. Tem melasmas que são mais rebeldes, tem rebote. Então o melasma a gente brinca que é um casamento com o dermatologista, né? Porque apesar de o paciente muitas vezes ficar com a pele clara, ficar bem, a gente precisa ficar dando uma olhadinha, fazer uma manutenção. Então o melasma acaba sendo um casamento com a gente, né? Mas tem como a gente melhorar sim. Com certeza. Ai, doutora, eu gostei muito. Hoje a gente respondeu para você que está acompanhando nosso programa algumas perguntas que algumas pessoas lá no meu Facebook fizeram, na nossa transmissão ao vivo lá no Facebook, perguntaram para a doutora algumas dúvidas e hoje ela respondeu várias perguntinhas, várias dúvidas dessas pessoas. Quero super agradecer a todas elas por terem comentado, que é muito bom a gente ter esse feedback com as pessoas aí que estão assistindo, né, eu doutora? acho que essa interação é muito bacana, muito legal, né? Então as pessoas assim fazem as perguntas, a gente sabe como pode estar sendo mais objetiva, como que pode estar sendo mais um programa mais dinâmico, um programa mais interessante. Porque às vezes a gente separa um tema e às vezes aquilo não vai, não é que não vai servir, mas assim, poucas pessoas vão se beneficiar de repente, né, daquela informação. Então acho que essa forma de pergunta ficou bem legal, ficou bem bacana, eu gostei. Também gostei. Fiquei muito feliz com a recepção que isso teve. A gente gostou muito, esperamos que vocês façam outras perguntas pra gente sempre poder fazer programas diferentes, respondendo as perguntas de vocês, que é muito bom a gente poder tirar dúvida com um profissional que realmente entende daquilo, gente, porque a gente não sabe nada, esse negócio de pode passar o creme que resolve, não resolve, não é? Bom, doutora, quero muito agradecer e a gente convida o pessoal para continuar fazendo as perguntas. As nossas redes sociais estão aqui no rodapé do vídeo. A Clínica Balde sempre posta muitas dicas de saúde. Vocês podem entrar lá no Facebook ou no site também da Clínica Balde e tirar todas as suas dúvidas, né, doutora? Isso, e eu assim, eu estou à disposição, né, para quem tiver alguma dúvida ou precisar de alguma coisa. Então a gente tem, né, estou à disposição na clínica, enfim.
E assim, né, mais uma vez, dizendo que se a pessoa de repente quiser procurar algum profissional na sua região, procurar sempre alguém que seja membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que são profissionais habilitados, dermatologistas de confiança para estar atendendo aí a população. Sim, tem até o site que é o sbd.org.br. Lá são pessoas com boa formação, enfim, né? Sim. Que eu acho que isso é uma coisa muito importante. Você tem que ter empatia pelo médico, mas você tem que procurar um profissional que seja capacitado, uma pessoa que se empenhe naquilo que está fazendo, um profissional que esteja sempre estudando, procurando coisas novas e que tenha responsabilidade em cima daquilo que faz. Então fica aí mais uma vez uma dica, mais uma vez eu disse, eu estou à disposição, mas claro, a pessoa pode procurar um profissional de sua confiança e uma dica que eu dou é o site da SBD. É isso mesmo. Então até o nosso próximo programa, espero por vocês aí de casa, podem deixar suas dúvidas lá nas nossas redes sociais, as suas perguntinhas e muito obrigada, doutora. Eu que agradeço.